do São Paulo. Ainda em relação a informações positivas, a gente tem que falar de Marcos Antônio, que estendeu seu vínculo até 2030, jogador que fica no São Paulo Futebol Clube. E a informação do Valentim Furlan é que a nova multa dele é de 900 milhões de reais para o mercado nacional. Quase 1 bilhão de reais de multa. Ele assinou a renovação, então, aí, cara, nas últimas horas, né, até o final de 2030, 5 anos de vínculo, que é o maior permitido em território brasileiro, né, território nacional. Esse vínculo de 5 anos é 50% maior do que o contrato anterior, essa multa, justamente. Então, para o exterior é 100 milhões de euros, né? Caso venha um clube do exterior queira ele pagar a multa, é 100 milhões de euros, quem sabe que ninguém vai chegar nesse valor, né? Exatamente, mas é um valor bem considerável também. E ele vai ter um aumento bem importante aí, o Marcos Antônio também. Então, já era algo que estava sendo conversado, já tinha um trabalho feito ali para tentar valorizar ele dentro do grupo. E aí agora conseguiram, então, esse novo contrato, e isso afasta de vez o interesse do Flamengo e não vão assinar prioridade de compra, tá? Isso foi especulado, mas não será assinado pelo São Paulo. Acho que a condução do caso Marcos Antônio ela foi feita muito bem, Fê. Acho que do começo ao fim o São Paulo conseguiu conduzir essa história de forma excepcional. Afasta o interesse do Flamengo, que é algo natural, porque ele é um grande jogador, então vai ter interesse de fato. Tira de perto, né, o time rubro-negro, tira os urubus de perto, né, e no sentido literal. E aí você consegue blindar ele no seu elenco, dar um certo respaldo, e eu acho que o Marcos Antônio ele tem total potencial de estar na seleção brasileira. É um cara que está sendo observado, a gente vai falar disso também. E aí, cara, ele indo para a seleção brasileira, acho que a venda dele tem que ser para mercado exterior, tem que ser para Europa, tem que ser por 20, 30, 40 milhões de euros, quem sabe, né? Muito otimismo, talvez, pode ser. Mas acho que você tem que tentar projetar uma venda dele para o mercado exterior. Indo para a seleção brasileira, ele ganha, cara, ainda mais valor de mercado. E o mais importante, Fé, é você tentar manter ele até o final desse ano. Porque na atual temporada você não tem ninguém que entre e que cumpra a função dele e orar para que ele fique bem fisicamente a temporada toda, né? Exatamente, é um jogador que já chamou a atenção do Carlo Ancelotti na última temporada, estava numa pré-lista do técnico da seleção brasileira, acabou se lesionando, a gente lembra que ele perdeu alguns jogos na temporada passada, acabou perdendo um pouco de espaço na seleção brasileira, mas é um jogador que é observado, não duvido que pinte em lista agora na próxima data FIFA, já que o Brasil não tem o Bruno Guimarães, que é da mesma posição que ele, e um dos planos, como já foi dito pela própria ESPN, pelo Pedro Ivo, um dos planos do Carlo Ancelotti nessa data FIFA é definir quem será o reserva do Bruno Guimarães na próxima Copa do Mundo. Não duvido que pinte Marcos Antônio na lista de Carlo Ancelotti com possibilidade de ir para a Copa do Mundo ser esse camisa 8 reserva. Tendo convocação e tendo algumas questões que podem valorizá-lo, concordo plenamente com você. A gente lembra, o Marcos Antônio, por mais que tenha voltado da Europa, é um jogador jovem, tem 25 anos só. Então, uma renovação muito benéfica para o São Paulo. Você dá essa bonificação, você dá esse aumento salarial para ele, e aí valoriza o seu jogador, valoriza o seu ativo. Eu acho que o São Paulo ganha bastante com isso. Venda tem que ser pensado para mercado exterior, sim. Tem que ser pensado para mercado de fora. Não dá para pensar em mercado interno. Acho que valoriza bastante ele. O Flamengo, que, como a gente comentou, não tinha nenhum sentido essa negociação da prioridade de compra. Você dá prioridade de compra para um rival nacional sem ganhar nada em troca. A gente até comentou, né, Gabi? Teve até um papo com o Sá que a gente comentava. Se o São Paulo conseguisse o Alan, por exemplo, por empréstimo, ou uma venda do Alan, que acabou indo para o Corinthians, mas se o São Paulo conseguisse alguma coisa em troca, eu acho que faria um pouquinho mais de sentido. Não gosto, porque é para o mercado interno, é para um rival nacional. Mas essa venda, acho que essa renovação, acho que é muito positiva. É um jogador que, sim, dá para ser revendido para a Europa por um valor alto. O São Paulo ganha bastante. É mais positivo do que negativo essa venda, essa renovação do Marcos Antônio. E a multa é basicamente aquilo, né? Coloca uma multa que é impagável, é só para ter a multa, e São Paulo, se chegar alguém interessado, fala, paga a multa aí, se você me pagar 1 bilhão de reais, acho que que o São Paulo tem todo o direito de vender. Mas gosto da renovação, e acho que é um jogador
que tem tudo para num futuro próximo ser revendido para o mercado exterior, Gabi. Ele tem um estilo de jogo bastante, né? Futebol italiano acho que não era muito a dele, apesar que isso PVC fala, né? E eu passei a observar. Ele lembra o estilo de jogo, e aí o chat vai xingar, mas obviamente, guardadas as proporções, ele faz uma função meio Pirlo no São Paulo, né? Ele tem um pouco dessa qualidade meio de campo. Mas ele é um jogador que, pelo futebol que ele tá jogando, ele se encaixa em várias ligas, cara. E principalmente também concordo aqui com uma mensagem que foi enviada, que ele não é reserva do, assim, cara, Bruno Guimarães, por exemplo, na seleção brasileira, nunca. É isso, eu tô de acordo, caso ele consiga jogar esse futebol que ele tá jogando. Mas a gente tem que pensar, obviamente, no São Paulo. É um jogador muito calmo também, né, Fê? E aí acho que vale a gente também, assim, colocar isso em pauta. O jogo contra o Coritiba é um jogo que o meio estava um pouco perdido, estava um pouco, assim, desequilibrado, que é normal. Tá o Maia, que não tá vivendo boa fase, tinha o Diógenes, que acho que não foi mal, mas obviamente estava um pouco nervoso, porque era a estreia, tinha um cartão amarelo que foi injusto. E entre o Marcos Antônio ali, cara, vira uma paz o meio de campo do São Paulo. Vira um negócio assim. Ele é muito talentoso, né? Ele é muito calmo jogando. Isso assim, uma característica sensacional, né? É um jogador que joga com muita tranquilidade e com muita qualidade também para tentar entre a zaga, joga mais avançado, cai para a ponta esquerda, cai para a ponta direita. Todo campista, né? Preenche o campo todo, Fê. Exatamente. É só ver o time do São Paulo. Primeiro que ele é um termômetro para o time do São Paulo. Quando o Marcos Antônio está bem, o time do São Paulo reflete isso em campo e fica bem, vai bem no time. É um jogador que, cara, sinceramente, tá sendo o principal jogador do Tricolor desde o ano passado. E como você falou, ele muda muito o time. O São Paulo, quando ele entrou, o São Paulo foi muito melhor, foi muito positivo desde a entrada dele. E no meio-campo, ele já atuou basicamente em todas as funções. A gente lembra no ano passado que o São Paulo tinha dificuldade de encontrar um camisa 10 e o Marcos Antônio fez essa posição. Faz a função de ser um todo-campista, de ser um jogador que está em todos os cantos do campo e vai muito bem. Dá tranquilidade para o time do São Paulo, dá tranquilidade para o meio do São Paulo e é um cara que é muito positivo, é um jogador que, cara, é o dono do time. Hoje é impossível você pensar no time titular do São Paulo sem o Marcos Antônio, é Marcos Antônio mais 10, sem sombra de dúvidas. Então, é um jogador que foi uma boa garimpada, a gente fala bastante, eu acho que a gente tem que também elogiar quando tem que elogiar, criticar quando tem que criticar. O Marcos Antônio, a gente fala bastante sobre problemas de scout, do São Paulo fazer contratações erradas de jogador que a gente não conhece. O Marcos Antônio chegou aqui desconhecido. Ok, estava no futebol europeu, mas, cara, a gente perguntava, quem é Marcos Antônio? Ninguém sabia como e quem era o Marcos Antônio. Hoje, sem sombra de dúvidas, está entre os 2, 3, até talvez o melhor segundo volante do futebol brasileiro, Gabi.